Olá pessoal, sou o professor Leonardo Bezerra. Estou aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre um assunto muito importante, que é a alimentação saudável. Em tempos de pandemia, nessa situação que nós vivemos, de quarentena, isolamento, é importante a gente ressaltar um pouquinho a relevância de uma boa alimentação quando estamos com movimentos restritos, não podemos fazer grandes exercícios, né? Temos umas restrições aí para nos locomover e tal. E também, talvez, restrições de onde comprar alimentos e que alimentos comprar. Então, vamos rememorar aqui alguns aspectos importantes de alimentação saudável. Entendendo que esse conteúdo é um conteúdo de 6 7 ano, para turmas do programa Atitude, com o objetivo de compreender a alimentação humana e o papel dos nutrientes no nosso organismo. A gente tem que pensar primeiro, o que, qual é o papel desses nutrientes, por que a gente precisa desses nutrientes no nosso corpo. A gente tem que lembrar e fazer uma analogia de que o nosso corpo funciona como uma grande máquina. E as células como pequenos motores. Essas células que nosso corpo é composto por milhares de diversos tipos, elas carregam energia para todos os cantos do nosso corpo. Temos células na pele, nos ossos, nos músculos, em todos os nossos órgãos internos. Somos formados por milhões e milhões de células. Então, elas precisam de energia para transportar para o nosso corpo, para os nossos órgãos funcionarem. E como? De onde tiramos essa energia? Das substâncias contidas nos alimentos. Elas são utilizadas para reparar células, formar novas células, fortalecer certos órgãos e prevenir contra certas doenças. Essas substâncias nós chamamos de nutrientes. Eles são compostos em todos os alimentos e a gente pode dividir os nutrientes em macronutrientes e micronutrientes. Os macronutrientes são nutrientes que nosso corpo precisa em maior quantidade. Eles são as proteínas, os glicídios, os famosos carboidratos, os lipídios ou gorduras e a água. A água também é um nutriente importantíssimo. E os micronutrientes são nutrientes que nós precisamos em menor quantidade no nosso organismo. Os sais minerais, as vitaminas e as fibras. Aqui a gente tem exemplos dos tipos de alguns nutrientes. As proteínas, temos ali carnes, ovos, temos os glicídios, os farináceos, temos sais minerais e vitaminas nas frutas, nos legumes, nas verduras. Nós temos lipídios ali nos óleos e nos açúcares. Vamos ver um pouquinho de cada um. As proteínas, elas são moléculas orgânicas formadas por um conjunto de aminoácidos que desempenham uma série de funções importantes para o corpo humano, como defesa do organismo, a aceleração de reações químicas, transporte de substâncias e a movimentação e comunicação celular, a própria sustentação de todo o corpo. Costuma dizer que a função principal das proteínas é estrutural, uma vez que promove a formação de tecidos, diversos tecidos no corpo. Aí nós temos alguns exemplos de proteínas, como carne, peixe, ovos, leite, queijos, leguminosas e frutas secas. Nosso próximo nutriente são os glicídios. O que são os glicídios, ou carboidratos? Eles constituem a principal fonte de energia do nosso organismo. São moléculas orgânicas que são abundantes, temos em todos os alimentos praticamente. Eles podem ser divididos em diversos tipos, como os monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos, que vocês vão ver um pouquinho mais para frente. E como exemplos de carboidratos, de glicídios, nós temos o pão, a batata, a massa, o arroz, farinha, cereais, bolachas, etc. Nós temos também agora os lipídios. Eles são uma classe de moléculas que inclui gorduras e substâncias semelhantes. Assim como os carboidratos, os lipídios estão relacionados com o fornecimento de energia para o nosso corpo. Além de serem moléculas armazenadoras de energia, elas apresentam outras funções, como formação de membranas, proteção dos órgãos de impactos, atuação e manutenção da temperatura do nosso corpo. Todas essas funções elas são características dos lipídios ou das gorduras. A gente pode encontrá-las nos enlatados, no azeite, no óleo, na manteiga, no queijo, iogurte, carne e algumas frutas secas. A gente passa agora aqui também para alguns micronutrientes. Nós temos aqui a água. A água ela é um macronutriente. Ela está presente praticamente em todos os alimentos, ou maior ou menor quantidade. Para que serve a água no nosso organismo? Para transportar substâncias, para eliminar substâncias para fora do corpo,
atuar como solvente, lubrificar nossos órgãos, tecidos, participar de reações químicas e regular nossa temperatura. A água é o nutriente universal, um dos nutrientes mais importantes para o corpo humano. Temos também ali agora os micronutrientes, as fibras, as vitaminas e os sais minerais. Os sais minerais. O que são os sais minerais? Eles são nutrientes inorgânicos, necessários em pequenas quantidades no nosso organismo. Entre os principais minerais necessários para o nosso funcionamento, temos o cálcio, o fósforo, potássio, cloro, sódio, ferro e flúor. Todos esses são importantíssimos. Você já foi um dentista, precisou de flúor para os seus dentes, a gente fala que precisa de cálcio para os ossos. Todos são materiais, nutrientes inorgânicos encontrados na natureza, encontrados nesses alimentos. Nosso corpo precisa em pequenas quantidades. As vitaminas já são moléculas orgânicas, extremamente importantes para o nosso organismo, entretanto, em pequenas quantidades também. Elas podem ser classificadas com diversos tipos e diversas funções. Vitamina B, vitamina C, a famosa vitamina C, né, que ajuda a combater a gripe que nós tomamos, né, no suco de laranja. Temos vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, diversos tipos de vitamina. A vitamina A, por exemplo, ela ajuda na manutenção dos nossos olhos, tá, dos tecidos epiteliais. A vitamina K ajuda na coagulação e por aí vai. E as fibras? As fibras são importantes na alimentação, mas elas não são absorvidas pelo nosso corpo. Então, por elas não ser absorvidas, alguns cientistas falam que elas não são nutrientes, elas não fazem parte desse corpo, mas elas são importantes para o nosso corpo também. Elas ajudam no funcionamento do intestino, na sensação de saciedade, diminuir a absorção do colesterol pelo corpo, da gordura do açúcar. Então, a quantidade de fibras também são importantíssimas para nós. E o que acontece com a gente antes disso nós vamos falar um pouquinho desses nutrientes. Eles são divididos em alguns grupos. Os nutrientes podem ser divididos em consultores ou plásticos. Nós temos ali as proteínas, os lipídios, os minerais e a água, energéticos, glicídios e lipídios, e os reguladores. Então, o que seria cada um desse tipo de nutrientes? Os construtores, eles participam da constituição das enzimas, dos anticorpos e dos hormônios do nosso corpo. Eles constroem, né? Estrutural. Aqui as proteínas têm essa condição de estrutural do nosso corpo. Os energéticos, como o próprio nome fala, traz energia, né, para o nosso corpo. O nosso combustível. E os reguladores, eles ajudam no bom funcionamento do organismo, prevenindo doenças e auxiliando no nosso crescimento. Vamos falar as vitaminas, sais minerais, fibras e a própria água também. Agora sim, vamos falar o que acontece se nós tivermos um excesso ou carência de algum nutriente no nosso corpo. A gente precisa ter um equilíbrio. Uma alimentação, no momento desse de pandemia, de quarentena, temos uma alimentação equilibrada para evitar extremos. E desses extremos pode acontecer doenças como a obesidade, que é o excesso de glicídios e lipídios, de gorduras e de açúcares, ou a carência de vitamina C, pode levar ao escorbuto, que leva a hemorragias nas gengivas, ou a carência de vitamina D, para levar ao raquitismo, que é fraqueza nos nossos ossos. Temos outras doenças também, como o beriberi, que é um inchaço nas pernas, o bócio, que é a carência do mineral iodo, que causa inchaço na sua tireoide, e a cárie dentária, que é a falta do flúor no nosso organismo. Então a gente vê que precisamos construir uma alimentação equilibrada. Vamos pensar algumas dicas para isso. Lembrando da pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é um instrumento gráfico que mostra para a gente onde estão as posições, onde estão os alimentos que precisamos ter em maior quantidade ou em menor quantidade. Ela possui 4 níveis e 8 grandes grupos de alimentos. Os alimentos que estão na base são alimentos que temos que consumir em maior quantidade. Os alimentos que estão no topo, alimentos com menor quantidade. Vamos ver a pirâmide alimentar. Então, na base da pirâmide alimentar, nós temos os carboidratos, energia, nosso combustível, para o corpo poder crescer e se desenvolver. Temos que comer em maior quantidade, em média 6 porções para um adulto, diariamente. Verduras, legumes e frutas, temos ali no segundo nível, temos que comer também em uma quantidade razoável. Agora, na ponta da metade para cima, nós temos o terceiro nível, leite, queijos, iogurtes, leguminosas, nós temos que comer ali em uma quantidade menor. Na ponta da pirâmide, nós temos ali os óleos, as gorduras, os açúcares, os doces, temos que comer em menor quantidade. Né? Temos que lembrar que
As gorduras, os açúcares, eles podem causar doenças como diabetes, hipertensão, e também trazer obesidade, como nós falamos. Então, tempos onde estamos restritos à nossa atividade física, temos que tomar cuidado com o excesso de gorduras e açúcares. Algumas dicas. Vamos lá? Escolher pelo menos um alimento de cada setor. Você pode variar. O importante é você ter um prato variado, colorido. Ali tem a segunda dica, variar os alimentos de cada setor. Não comer sempre a mesma coisa, porque cada alimento tem quantidades diferentes de nutrientes. Comer uma quantidade de alimentos nos setores com maior área, que é o caso ali das frutas, hortaliças, cereais e dos carboidratos. Preferir carne branca à carne vermelha, porque a carne branca é mais fácil de ser digerida e tem menos gordura e colesterol. Preferir peixe à carne, também tem mais vitaminas, como ômega 3 e outras. Adequar a ingestão de glicídios à prática de exercício físico, comer gorduras, açúcares e fazer exercícios na quantidade considerável para poder compensar. Porque as gorduras, os açúcares, eles são absorvidos em menor quantidade, o nosso corpo precisa de menor quantidade disso, e então o resto fica acumulado nas famosas plaquinhas de gordura, na barriga, nas coxas e por aí vai. Reduzir o consumo de sal pode causar hipertensão e de açúcar pode causar diabetes e obesidade. Como sempre falei, equilíbrio. Beber água, sucos de fruta e leite, a preferência do que os refrigerantes e sucos industrializados. Evitar produtos com aditivo químico, como eu falei, alimentos com conservantes, pode trazer grandes malefícios ao longo prazo para o corpo humano. Fazer 5 refeições diárias, não passar 3 horas entre as refeições, nosso corpo tenha sempre ali os repositórios de energia e não fique carente de um tipo de nutriente. Prestar atenção nos rótulos para ver a quantidade de gordura, de açúcar, de carboidratos e verificar sempre o prazo de validade dos alimentos. Não comer alimento vencido. Vamos revisar um pouquinho. Nós falamos que nosso corpo é uma grande máquina com vários pequenos motores, que são as células. Essas células precisam de substâncias que criem energia como combustível para ela. Essas substâncias são chamadas de nutrientes. Esses nutrientes podem ser divididos em 2 grandes grupos: macronutrientes, que são os nutrientes que nosso organismo mais precisa, e micronutrientes, que são substâncias que nosso organismo precisa em pequena quantidade. Nós falamos lá que os macronutrientes são as proteínas, os lipídios, os glicídios, e os micronutrientes nós temos os sais minerais, as vitaminas e as fibras. E o excesso ou a carência de cada um deles pode levar a diversas doenças, como nós falamos: diabetes, hipertensão, botulismo e obesidade, por aí vai. Temos que tomar cuidado com isso e ter uma alimentação equilibrada, que nós vimos lá um exemplo de como ter alimentação equilibrada, observando a pirâmide alimentar, comendo alimentos nos primeiros níveis, onde a base é maior, comendo mais alimentos desses níveis e menos alimento da ponta da pirâmide, como as gorduras e os açúcares. E, no final, as dicas de alimentação. Nesse tempo de pandemia, de quarentena, esse tempo atípico para todos nós, temos que nos preocupar dobradamente, triplicadamente com a nossa saúde, não é mesmo? Então, aqui são as nossas referências. Se você quiser ter mais um pouquinho sobre nutrientes, nossos links, nossos sites, nós consultamos. E fiquem em casa, lavem as mãos, vamos tomar cuidado para não disseminar mais o vírus do coronavírus, o Covid-19. Vamos tomar esse cuidado e lavar bem os alimentos, condicioná-los bem, depois que trazemos nossas compras, da rotina diária que está um pouco mudada, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Salve, salve, galera, beleza? Aqui é o professor Daniel, estou junto com vocês no Escola em Casa BF. O Twitter agora tem uma linha de comunicação conosco para mandar suas perguntas, dúvidas, comentários e muito mais. Você só vai fazer o seguinte: Escola em Casa BF. As suas perguntas podem ser respondidas ao vivo ou por aqui mesmo, pelo Twitter. Tá perdendo tempo? Que isso? Corre. Vai lá, responde, galera, vai lá, pergunta, as respostas a gente manda para você. Valeu! Salve, galera! Hoje o programa Nosso Cerrado está embarcando para o Parque Nacional de Brasília. E aí, preparado? Vambora! Tá na hora, é agora! Tchau, fui!
O Parque Nacional de Brasília, mais conhecido pelo apelido de água mineral, é uma unidade de proteção integral à natureza, localizado a noroeste do Distrito Federal. A história da criação do parque está relacionada com a construção de Brasília. Ele surgiu da necessidade de se proteger os rios fornecedores de água potável à capital federal, como as bacias dos córregos formadores da represa Santa Maria, que é responsável pelo fornecimento de 25% da água potável que abastece o Distrito Federal. Além disso, mantém inalterados ecossistemas típicos do Cerrado do Planalto Central. O parque abrange as regiões administrativas de Brasília, Sobradinho, Braslândia e o município goiano de Padre Bernardo. Sua área é de 42.389 hectares. O acesso ao parque se dá pelos portões 1, visitantes, e 2, de serviço, situado na rodovia BR-450, via Épia, Estrada Parque Indústria Abastecimento, setor militar urbano. O parque é aberto todos os dias, das 8 às 16 horas. Nós estamos aqui com o professor Adolfo Fuica, que é o nosso parceiro no programa Nosso Cerrado. Professor, fala pra gente da importância desse lugar aqui estratégico e da importância do parque para essa região aqui de Brasília. O Parque Nacional é uma unidade de conservação já criada desde os anos 60 e reportando ao Ezequias Hering, né, que foi um grande visionário, que ele foi um dos que batalhou para a criação desse parque. Esse parque guarda várias nascentes, inclusive a represa Santa Maria, que abastece mais de 500 mil de pessoas em Brasília. E a importância é pela sua biodiversidade, pela proteção da água. A biodiversidade, um exemplo aqui é a marcelinha. Marcelinha do campo, uma espécie hoje medicinal, se faz muito travesseiro, faz muito para chás. E aqui nós vamos encontrar vários jardins, não só com a marcela, como vários outros tipos de flores e as orquídeas. Uma unidade de conservação super importante, guarda a água e biodiversidade, que nós vamos mostrar, mas também tem problemas, como cachorros selvajados, que acabam matando os animais, o fogo que entra por várias áreas e que acaba tendo um desequilíbrio ambiental. Então vamos ver também a proliferação de algumas espécies, como os carcarás. Como tem a proximidade com esse lixão, muitos cachorros e muitos animais são mortos, esses carcarás vivem desses restos. O que acontece quando uma espécie cresce demais dentro de um ambiente como esse? Ela acaba afugentando as outras espécies que moram aqui. Então ele acaba competindo com outras espécies, principalmente os carcarás, ele acaba competindo com outros gaviões, com outros indivíduos. Como eles vivem em grupo, eles conseguem afugentar. Só não conseguem afugentar, que nós vamos ver também, que é o urubu. O urubu também vive em grupos e são mais fortes, então eles acabam se respeitando e tendo uma convivência mais ou menos pacífica, né? Dividem a comida, dividem o espaço, mas muitas espécies de gaviões acabam se afugentando porque vão para outras áreas. Então essa área aqui é bastante antropizada, porque nós estamos na divisa, né? Ali próximo com a estrutural, ali com aquele SOF Norte, setor de oficinas Norte. Nós temos o RCG para o outro lado e recentemente no lado lá que pegou fogo também. Então nós temos vários problemas e várias consequências do desequilíbrio. Então algumas espécies aumentam e acaba diminuindo outras espécies. Mas professor, o que é fitofisionomia e qual é a característica da fitofisionomia aqui do parque? A fitofisionomia, a gente pode tirar uma aproximação com a pessoa. Cada um tem sua fisionomia, né? A sua característica do seu rosto. O Cerrado, porém, tem várias fitofisionomias. Nós mostramos lá no Parque do Guará aquele campus de murunduns e algumas veredas. Aqui no Parque Nacional de Brasília, mostrei uma região com muitas nascentes. Nós estamos agora, nesse momento, na fitofisionomia chamada Mata Galeria. Essa Mata Galeria é muito importante, porque aqui nós vamos encontrar várias árvores mães, que nós vamos chamar, principalmente o jatobá da mata. Então essa área aqui, vocês vão ver que o solo é um solo totalmente hidromórfico, que é um solo com bastante umidade e com bastante matéria orgânica, onde as folhas dessas árvores caem e fazem constante renovação desse solo hidromórfico. Se o homem retira esse solo, ele fica vulnerável aos incêndios, que é aqueles incêndios subterrâneos. Então nós temos o solo cheio de água, onde a presença da umidade é bem clara, e essa fitofisionomia é de uma mata cheio de árvores que faz impedindo o que o sol
penetra dentro da mata. Então esse solo, cada vez mais, ele é úmido, hidromórfico, nós chamamos, com muita matéria orgânica. É importante porque com o desmatamento está desaparecendo. Então aqui é muito comum os animais se esconderem durante o dia, né, e principalmente se afugentarem do fogo, porque é muito úmido, e barrando o fogo nas suas proximidades. Então a cutia, a capivara, mas o mutum, várias espécies que habitam aqui, saem, se alimentam e depois retornam para a Mata Galeria. E aqui é um grande exemplo do Parque Nacional de Brasília, que guarda muitas áreas de Mata Galeria, que são super importantes para a manutenção desse lençol freático, que vai estar lá embaixo, e principalmente das águas superficiais. Aqui do lado nós vamos encontrar uma outra espécie, que é o jatobá. Esse jatobá, ele tem muita propriedade. As nossas nações indígenas, há mais de 11 mil anos, sempre usaram o jatobá para pigmentos, a sua resina para bronquite, para asma, mas também a sua seiva para bronquite, para asma, e principalmente o fruto. Essa mata dá muito fruto, então alimenta muitas espécies. Tá? E esse fruto do jatobá é feito uma farinha de jatobá. Essa farinha de jatobá tem mais ferro, cálcio e magnésio que o leite, e junto com o leite e com o mel vira um energético do cerrado para curar anemia e para combater a osteoporose. Então o jatobá da mata, como o jatobá do canto, ela é a mãe do cerrado, nós chamamos. Por quê? A USP, a Universidade de São Paulo, conseguiu comprovar que é a espécie que mais absorve carbono na natureza, principalmente monóxido de óxido de carbono também, que é produzido pelos carros, pelas indústrias, pelo homem, e transforma esse carbono em água e ar para nós. Então ela tem um papel fundamental para nós, principalmente aqui de Brasília, que hoje estamos numa expansão muito grande, urbana, onde essas espécies fazem um trabalho inverso. Enquanto nós respiramos oxigênio e soltamos carbono, essas espécies estão ajudando as nossas vidas. Elas consomem carbono durante o dia, e à noite e no início da manhã ela solta água e ar. E a USP descobriu que essa espécie do jatobá é a espécie que mais absorve carbono no planeta e que retribui em água e ar. Então é a nossa grande parceira. Enquanto nós passamos carbono, ela nos retoma com água e ar, oxigênio e água. Então são coisas preciosas que nós temos cada vez mais, está debatendo, e as nossas nações indígenas sempre usaram esse fruto. Hoje pergunto para vocês em sala de aula, pergunto, professor, você já comeu um jatobá? A principal atração do parque é a parte das piscinas. Elas se formaram a partir dos poços d'água que surgiram às margens do córrego Acampamento, pela extração da areia feita antes da implantação de Brasília. Quando você estiver visitando o Parque Nacional de Brasília, não deixe de conhecer o Centro de Educação Ambiental. É a memória viva do parque. Aqui você vai encontrar fotos, quadros, tudo o que você quiser saber sobre o bioma cerrado. Outra parte importante também do Parque Nacional de Brasília são suas trilhas. Aqui a gente está indo na trilha que vai dar na Ilha da Meditação. Um lugar muito concorrido para quem quer curtir um pouco da natureza, ficar um pouco em paz, ouvir o silêncio, como eles costumam dizer. Vamos lá, vamos conhecer com a gente a Ilha da Meditação. Vamos embora. Para quem gosta de caminhada, o parque dispõe de 2 trilhas de pequena dificuldade. A da Capivara, com duração de 20 minutos, e a da Cristal d'Água, cujo trajeto pode ser percorrido em 1 hora. Até no momento presente vou, como o maior presente que já se ganhou, eu navegarei. Professor, num ambiente aqui como esse, como que um professor pode aproveitar numa aula de campo?
De várias maneiras, desde atividades do solo, onde ele vai ver nessa época do ano, nós estamos saindo, né, do outono e inverno, onde as folhas do cerrado, somente nessa região, dessa mata galeria, caem bastante. Então ele já começa a falar da questão dos solos, usando que é um solo que tem muita matéria orgânica, um solo hidromórfico. Então essa trilha vai dar para ver ali os campos lá dentro, a mina da água ou a água aflorando, e quando ele caminha por esse trajeto todinho e retorna aqui, ele vai ver diferentes espécies do cerrado, somente dessa mata galeria. Angico, jatobá, pau-d'óleo, copaíba, né? E aí ele pode usar também para ver que essa fitofisionomia atrai várias espécies de animais. Então aqui é possível ver a cutia, é possível ver uma quantidade de pássaros, e ele usar que um ambiente ainda protegido, ele tem um efeito muito grande para essa população que existe aqui, que são a população da biodiversidade. Então ele mostrar que o ambiente preservado e um ambiente que pode ser usado também é muito importante em sala de aula, desde o solo, as espécies florestais e as espécies animais. Calma, calma. Opa! Vai lá! Filma. É bom que mostra, né? Bom que tá filmando. Nós estamos vendo agora um fato raro. É um fato onde que os macacos prego, por ter sua inteligência, eles acabam usando uma ferramenta. Então ele está usando aqueles dois filhotes, usando uma pedra para quebrar o coco e dentro tirar a amêndoa. Então umas espécies que existem aqui no Parque Nacional, são dois grandes grupos. Esse grupo que nós estamos vendo agora, avistando, é um grupo com 6 indivíduos, e tem um outro grupo maior com em torno de 16 a 18 indivíduos. Esse fica mais próximo às piscinas, onde quem fala, nunca chegue perto dos filhotes, porque os grandes descem, como fizeram com o nosso colega aqui da equipe. Então eles ficam bravos mesmo com as crianças, ou com os seus jovens. Então ali está mostrando 2 jovens quebrando o coco, são bem mansos, mas até um certo momento. Então eles têm que ter uma distância para que eles não ataquem ninguém, porque eles vão lá, buscam nas bolsas mesmo, se deixar à vista biscoito, frutas, eles vêm mesmo. Então é uma área que eles já conheceram, que sabe de alimentação, mas ali mostra que eles ainda têm seus instintos naturais normais. Quebra seu coco, busca suas frutas, seus ovos, eles saem coletando e após os finais de semana eles ficam aqui também, porque o ser humano deixa muito resíduo, né? E eles adoram biscoitos, salgadinhos, e são atraídos por esse cheiro. Então aqui é muito interessante, é um grupo que existe e que tem que tomar cuidado. Galera, nós estamos aqui com o chefe de esquadrão de combate ao incêndio, Pedro. Ele vai estar falando aqui com a gente um pouquinho de como é o dia a dia no parque para proteger contra o incêndio. Por favor, Pedro, conta pra gente como é que é. Bem, o nosso dia a dia aqui basicamente é esse. A gente fica nessa torre de observação, tá? Aguardando aqui que as pessoas que estão no outro posto, né, que são os outros brigadistas, então quando dentro do nosso limite do parque há algum chamado, né, a gente corre lá e vamos com essa viatura aqui ou qualquer outra viatura, né, e a gente vai com esses instrumentos que nós temos aí, o abafador, a bomba costal, para a prevenção de combate a incêndio. Basicamente é isso. Bom, galera, é isso aí. Se você vem aqui no parque, se preocupe com coisas simples. Se estiver fumando, não jogue binga de cigarro no cerrado e não dê comida para os animais. O mais importante de tudo, leve seu lixo para casa. Cuide do seu lixo como você cuida dos seus filhos. Valeu, é nóis, fui, tchau.